Vou só pegar minha colinha aqui. E eu vou deixar... Tem um lugar reservado, mas eu explico para vocês já já o porquê. Bom, antes da gente começar, vou convidar a todos para a gente fazer a nossa prece de abertura, tá bom? Vamos assim, fechando os nossos olhos, sentindo a presença dos nossos mentores individuais, desses amigos protetores que há tanto tempo nos acompanham. Desde os primeiros minutos da nossa vida, eles nos intuem, nos protegem, nos orientam, nos trazem boas ideias, bons pensamentos. E assim, unidos no mesmo sentimento, numa mesma frequência, cumprimentamos e agradecemos a presença dos amigos espirituais desta casa de luz, que nos recebe com muito amor, com muito carinho, que desde os primeiros minutos do dia já preparavam o ambiente para nos receber. E assim, unidos com esses amigos, nos elevamos até Maria de Nazaré. Que Maria, com seu imenso amor, com seu manto de amor e de paz, nos envolva, nos tranquilize, retire de nosso coração as nossas aflições, nossas angústias, que o nosso coração esteja purificado, em paz, tranquilo. E é com esse amor que nos aproximamos do Mestre Jesus. Divino Mestre, aqui estamos reunidos em seu nome. Que seu evangelho de amor e de paz ilumine, resplandeça e nos envolva nesse instante. Que tenhamos a sabedoria necessária para compreender as palavras do teu evangelho. E assim, nos eleve, nos conecte ao Pai Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E graças a Deus. Muito bem, gente. Vou contar uma história. Vocês sempre, quando eu tenho a oportunidade de fazer o evangelho, peço desculpas por estar fazendo o evangelho sentado hoje, mas vocês vão entender o porquê. Dentro da casa espírita, nós temos o hábito de fazer um trabalho chamado reciclagem de trabalhadores, para que a gente esteja uniformizado, estejamos todos trabalhando na mesma direção, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E na última reciclagem que nós tivemos, um dos trabalhadores fez um desafio. Eu falei assim, desafio aceito. Que era falar sobre os trabalhos na casa espírita, para que vocês também pudessem compreender o que esse trabalho, como esse trabalho pode auxiliar e como auxilia vocês todas as semanas. E foi isso que eu procurei trazer para o evangelho de hoje. Então a gente vai percorrer um pouquinho a linha do tempo do trabalho da casa espírita, desde os minutos que vocês entraram pela porta de entrada, até o tratamento espiritual que vai ter depois do evangelho, para a gente entender o que acontece. Para isso, alguns já sabem, que eu já sempre comento isso, eu comecei no Centro Espírita pela mocidade, pelo trabalho de mocidade. Então mocidade fez toda a diferença na minha vida. Eu estou aqui hoje por causa da mocidade. Eu não sei o que seria de mim se não fosse a mocidade espírita. E mocidade gosta muito de teatro, gosta de encenar, gosta de atividade. A gente gosta de fazer as coisas diferentes. Então, por isso que a gente está... Por que tem que ser de pé? Não precisa ser de pé. Por que tem que ser sentado? Não precisa ser sentado. Por que tem que ser só uma pessoa? Não precisa ser só uma pessoa. E daqui a pouco a gente chega na cadeira, tá bom? Então a gente tem duas voluntárias hoje aqui na casa, que são a Teca e a Vicky, que estava fazendo a musicoterapia aqui com vocês, que trabalham com a mocidade espírita já há bastante tempo, nessa e em outra casa também. E elas vão representar
os mentores espirituais. É como se elas fossem espíritos que estão fazendo algumas atividades aqui, e a gente vai entender um pouquinho como isso está acontecendo. Então, o que elas estarão representando é o que está ocorrendo de verdade desde os minutos que vocês entraram pela porta do centro, tá bom? Que é à vontade. Então não se assustem se vocês virem alguém andando pelo meio de vocês, porque esse alguém não é desencarnado, esse alguém é encarnado, tá bom? Fique à vontade. Bom, o primeiro trabalho que a gente recebe, né, na assistência espiritual na casa espírita, é o trabalho. O trabalhador, quando ele chega na casa, ele faz uma preparação do trabalho, ele entra numa câmara, faz uma prece de elevação. Para quê? Para que tudo corra da melhor maneira possível, na maior tranquilidade, e que a gente esteja de coração aberto para receber todos que vêm na casa naquele dia. Tá bom? E o segundo trabalho que a gente tem é o passe de harmonização, que é onde vocês chegam lá na entrada, aquele passe que acontece lá. Esse passe, ele tem uma função especial para a gente. Antes da gente chegar na nossa casa, aqui no centro espírita, a gente estava onde? No trabalho, na correria do trabalho, na agitação da escola, da faculdade, da rua, da nossa casa, às vezes, naquela agitação da casa, caiu, derrubei o escorredor de prato, quebrou tudo e estava naquela bagunça, naquela agitação. E aí a gente chega na casa espírita como? Na mesma agitação, né? Porque eu preciso limpar, porque eu preciso fazer não sei o quê, eu preciso terminar um compromisso que eu deixei pendente no trabalho, tem um monte de coisa. E ali, naquele passe, aquele passe de limpeza ou de harmonização, a ideia é que a gente comece a pensar que esses minutos que a gente está aqui são os mais importantes para o resto da nossa encarnação. São esses minutos que vão fazer toda a diferença para o resto da nossa vida. Assim como todos os outros. Mas pelo menos esses minutos, esses 30, uma hora, que essa uma hora seja destinada a nós. É uma doação que a gente está fazendo para nós, que a gente esqueceu do nosso problema lá em casa, esqueceu do problema no trabalho, esqueceu do problema na escola, em qualquer lugar, e a gente está pensando na gente, única e exclusivamente na gente. Ok? Então, o passe de harmonização é aquele momento que o passista, ele pede para que todos os maus pensamentos, todas as más energias deem lugar a boas vibrações, bons pensamentos, e que a gente abra a nossa mente, como se estivesse abrindo a mente para receber novas sementinhas, tá bom? Depois, às 7 horas, isso aí, das 7 às 7h30, nós temos um estudo que nós chamamos de sessões doutrinárias. É um grupo de estudos que é aberto, não tem primeira aula, última aula, ele é cíclico. A gente fala de 18 temas fixos, mais alguns extras que a gente incluiu esse ano, e a gente vai falar sobre o Espiritismo. Hoje o assunto foi a lei de ação e reação, causa e efeito, justiça de Deus. Semana passada a gente falou sobre mortes prematuras, mortes coletivas, e não foi por acaso, tá? Ou melhor, foi por acaso, tá, gente? A gente não acredita muito no acaso, mas esse cronograma já estava feito há muito tempo. E mesmo assim, a semana passada a gente estava falando de mortes coletivas. Olha que coisa. Pois bem, e nesse estudo, qual que é a importância disso para o nosso equilíbrio ou para o nosso tratamento espiritual? Justamente a mudança da nossa forma de pensar. A mudança da nossa forma de enxergar as coisas que ocorrem na nossa vida. Enxergar a bondade de Deus. É esse o grande desafio das sessões doutrinárias, tá bom? Depois a gente chega na musicoterapia. E aí tem um ditado que vocês já escutaram. Quem canta, os males espanta. Muito bem. Então, a música tem esse poder, essa vibração de mudar o ambiente, de mudar o nosso estado mental, de mudar a forma como a gente se sente naquele momento. A gente tem situações que a gente está feliz e escuta uma música, fica triste. A gente está triste e escuta uma música, fica feliz.
a música muda a nossa vibração. E a gente acredita muito no poder da música para transformar a nossa vida, a forma que a gente está vivendo e como a gente está seguindo. Tá bom? Pois bem, depois disso a gente chega... eu vou pular o Evangelho, vamos falar do tratamento, tá bom? O tratamento espiritual, quando a gente entra na Câmara, a gente pode ter dois tipos de reações. Quando a gente senta naquela cadeirinha lá do centro da Câmara de Passe, a gente pode ter uma atitude receptiva ou uma atitude refratária. Receptiva quando a gente quer receber aquilo, que eu quero, eu estou aqui, eu preciso disso e eu estou conectado com Deus e com Jesus para que aquele momento seja especial para a gente. E acima de tudo, a nossa fé. E eu acredito naquilo que está ocorrendo. E o refratário? Eu não sei porque eu estou aqui, isso aqui não vai adiantar nada. Vai fazer diferença se eu sentei na cadeirinha lá falando que não serve para nada? Esse rapaz aqui passando, me abanando com a mão aqui, não funciona. Não funciona. Olha lá. Então, se a gente chega numa posição... Isso é o que a gente chama, né, comumente, no centro, de uma posição refratária. Porque a gente está ali não querendo estar ali. Eu queria estar na minha casa, eu queria estar no meu trabalho, eu queria estar assistindo um filme, jogando bola, cara, sei lá, queria estar em qualquer outro lugar sem ser aqui. Então, isso é o que a gente chama de refratário, tá? Bom, e um pouco antes do Evangelho, a gente tem um cara chamado Evangelho, ou palestra, ou a gente chama de Evangelho no centro, porque o espírita geralmente está sempre com o Evangelho, né? E esse aqui é daquele de letras grandes. E o tema de hoje, né, para a gente entender o que acontece no Evangelho, a palavra do Evangelho, acho que quase todos, ou a grande maioria aqui, já passou por um trabalho chamado entrevista. Para a gente poder fazer o tratamento, eu tive que conversar com alguém, expliquei que eu estava passando por um momento tranquilo, a minha vida estava equilibrada, não precisava de tratamento, mas que eu queria fazer um tratamento, né? A gente não chegou aqui chorando, estou depressivo, estou estressado, estou chorando. Eu cheguei chorando também, há 5 anos atrás eu cheguei chorando no centro. E também fiz o tratamento, passei por essa entrevista. E quando cheguei aqui no Evangelho, assisti o Evangelho, alguma coisa acontecia dentro de mim com aquelas palavras. Porque na entrevista, muitas vezes o entrevistador fala, olha, estão recomendando para você boas leituras. O que seriam boas leituras, né? O que seriam bons livros? O Evangelho, a Bíblia, ou um livro que nos faça refletir sobre, conhecer a vida de outros personagens. Olha que mágico que é a leitura, né? A gente conhece a vida de personagens que passaram por depressão, personagens que passaram pelo câncer, personagens que foram felizes, personagens que foram tristes a vida inteira. E de repente a gente olha para a vida daquele personagem, olha para nós e fala assim, caramba, olha como eu estou me comportando na minha vida. Então a leitura vai trazendo um embasamento, um conhecimento de vida de vários personagens, para que a gente não passe por aquela situação que a gente fala assim, eu nunca passei por essa situação antes. Mas se um personagem passou, a gente já pode saber ou como a gente pode reagir, ou como a gente não pode reagir. Mas a gente tem um parâmetro. A gente sai daquele estado que não sei o que fazer. Tá bom? E aqui, durante o Evangelho, tem uma uma infinidade de mentores espirituais, além dos nossos próprios mentores, nos aplicando passes magnéticos, procurando limpar da nossa mente aquela carga negativa, aquela carga excessiva de culpa que a gente carrega,
Porque a gente acha que a partir do momento que a gente fala assim, agora eu estou indo no centro espírita, eu tenho que ser perfeito. E tudo aquilo que está no meu passado, eu me culpo por aquilo. Não, eu não conhecia. Se não conhecia, não dei valor, não dei. O que conta é de hoje para frente. É de agora para frente. É de agora que conta. Quando teve aquele caso lá de Jesus, lembrando lá do Evangelho de Jesus, que a mulher ia ser apedrejada, Jesus falou o quê? Obrigado, meninas. Não? Então tá bom. Verdade, desculpa, esqueci. Importante. Quando teve aquele caso que a mulher ia ser apedrejada, o que Jesus falou? Que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Certo? Alguém atirou a pedra? Não. E depois o que Jesus falou para ela, que é o mais importante ainda: vá e não peques mais. Esquece o que aconteceu no passado. Olha, me arrepiou, tá, gente? Bom, e hoje, no Evangelho de hoje, a gente foi... Eu selecionei um trecho do Evangelho que fala assim: vinde a minhas criancinhas, porque o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. E tem uma amiguinha minha, a Madu, que está sentada ali atrás. Essa cadeira aqui, Madu, é em sua homenagem. Pela beleza, pela singeleza, pela pureza do seu gesto. Então eu dedico esse evangelho para você. Pela beleza que você fez para casa, tá bom? Pela sua doação. Algumas semanas atrás, ela chegou na secretaria e perguntou se aqueles livros que estavam na biblioteca eram para emprestar. E a Gláucia falou que eram. Era para emprestar. Se ela quisesse, ela podia pegar. E ela pegou alguns livros para ler. E retornava, trocava o livro. E até que chegou um dia que ela chegou para a Gláucia e falou assim: olha, esse livro aqui é para você colocar na livraria para emprestar. Está lá na livraria para emprestar, se vocês quiserem. Tem até... calma aí. Tem até um marca-texto aqui no meio, que é para não se perder nas páginas, tá? Bom, esse aqui é o livro da Madu. Queria que a gente visse antes. E eu acredito que esse livro representa a passagem de vinde a minhas criancinhas, porque o reino dos céus é daqueles que o coração se assemelha a elas. Então, Deus te ama. Acredite, Deus te ama de verdade. Vocês estão aqui hoje porque Deus te ama. Deus vê tudo o que você faz. Deus vê tudo o que você faz. Todas as coisas boas que você faz na sua vida. Do primeiro minuto que você acorda até o minuto que você vai dormir. Todos os minutos que você passa dormindo, Deus está te assistindo. Deus gosta de você. Como Deus gosta de você. Deus também vê você. Ele vê você. Agradece tudo que você tem. Agradeça. Agradeça as oportunidades que a gente tem na vida. O sol de cada dia, a chuva de cada dia. A oportunidade que a gente está aqui hoje, no momento de paz, a gente tem que agradecer esse momento. Come tudo que você tem no prato. Viu, mãe? Come tudo. Vamos agradecer tudo que a gente tem no prato. Olha a beleza e a simplicidade dessas palavras. A profundidade disso. Reza todo dia de manhã. Reza todo dia de manhã para que o seu dia seja iluminado, tenha paz, tenha tranquilidade, tenha luz. Pede para Deus abrir os seus caminhos profissionais, iluminar seus pensamentos, para que você tenha
que seus ouvidos, sua mente esteja aberta às ideias dos mentores. O nosso mentor está do nosso lado o tempo inteiro. E muitas vezes ele se comunica com a gente pelas nossas ideias, pelos nossos pensamentos. Quando a gente fala assim, nossa, tive uma ideia, já sei o que eu vou fazer. Foi o mentor que falou, faça isso. E a gente escutou. Deus dá tudo o que você quer. Deus dá tudo o que você quer. A gente só precisa saber pedir, mas Ele dá. Tá bom? Coração. Coração representa o amor. Amor, amor, amor. E aí a estrela representa o quê? Muitas coisas, né? Para o cristão pode representar Jesus, pode representar luz. Quando a gente olha para o céu e vê aquela noite estrelada, a gente pode ter uma esperança renovada. Quantas coisas a estrela pode representar? E por final, e o mais importante de tudo, e que nunca é em excesso, amor. Então, com essas palavras, eu queria agradecer a Madu por esse seu exemplo. Madu, uma salva de palmas para você. Então, gente, que esses pequeninos que estão vindo entre nós nos sirvam de exemplo na nossa vida, né? Para mim foi de grande aprendizado a oportunidade de fazer esse evangelho diferente essa noite, diferente do que vocês estão acostumados aqui na casa, diferente do que eu estava acostumado em fazer, mas sempre a gente tem que estar disposto a aprender com quem quer que seja. E as crianças têm muito que nos ensinar, pela simplicidade deles. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a todos e que a gente possa fazer as nossas vibrações, o nosso agradecimento aos nossos mentores encarnados. E isso que a Vicky e a Teca fizeram é o que ocorre de verdade. Muitos médiuns videntes já relataram enxergarem esses tratamentos ocorrendo durante o evangelho. Então, enquanto vocês estão aqui na palestra, os mentores estão fazendo tratamentos espirituais em cada um, tratamentos específicos para alguma necessidade que vocês vieram buscar, ou que às vezes a gente nem sabe que precisa, e eles estão lá mexendo no nosso emocional, nos nossos hormônios, nas nossas coisas, né? Então é isso, gente. Então vamos só deixando as nossas vibrações, fechando os nossos olhos novamente, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, deixando com que nossas vibrações amorosas sejam levadas pela espiritualidade a todos os nomes que estão na caixa de vibrações, que todos estes espíritos encarnados e desencarnados recebam as nossas vibrações amorosas, lhes iluminando, lhes restabelecendo o equilíbrio do corpo, do espírito e da mente. Que os espíritos de luz levem aos hospitais as nossas vibrações, a todos aqueles que se encontram nas casas assistenciais, nas casas de repouso, nos asilos, orfanatos, a todos aqueles que se encontram nas penitenciárias, a seus familiares, envolvendo nessa nossa imensa vibração todo o planeta Terra. Que o planeta Terra seja envolto numa luz rosa bem clara, bem tênue, apaziguando as guerras, as aflições e os sofrimentos. Que o planeta vibre muita paz e muito amor nesse instante. Que no coração das crianças resplandeça a esperança, a luz e o amor. Que o Divino Mestre Jesus ilumine sempre nossos pensamentos. Ilumine sempre nossas palavras e nossas atitudes. Que se hoje não somos perfeitos, mas somos melhores do que ontem. E que sejamos amanhã melhores do que hoje. E assim sucessivamente, progressivamente, nos ajudando e caminhando junto em direção ao Pai Criador. Pai da vida, eu te amo não só porque me criastes, mas porque da pedra me retirastes, na flor me
perfumastes. Como animal, me fortalecestes. E como homem, me destes um coração para amar a tudo e a todos. Obrigado, meu Deus. Que assim seja e graças a Deus. Que tenhamos uma semana de paz, de amor e de luz. E aqueles que estiverem em tratamento, peço que fiquem em silêncio aqui no salão. Boa semana a todos. Muito obrigado.